No vídeo de hoje vamos falar sobre a área de resíduos para prestar consultoria ambiental e 3 lições que eu aprendi que se eu tivesse feito isso antes, lá atrás, há 15 anos atrás, quando eu comecei a prestar consultoria ambiental, muita coisa teria sido diferente. Eu ia enxergar a área ambiental, especificamente a área de resíduos, de uma outra maneira. Eu acho que contextualizando, tudo começou lá em 2010, eu me formei em 2009, em 2010 eu comecei a prestar consultoria ambiental do zero, sem conhecimento nessa área da consultoria ambiental. E uma coisa que me chamou a atenção lá em 2010 foi quando começou-se a se falar de uma forma mais intensa sobre resíduos sólidos. Eu acho que tudo ainda era tudo muito vago, principalmente naquela época, quando se tinha emissão de licenças ambientais, e ali era só citado: o empreendimento deverá fazer o gerenciamento correto dos resíduos gerados no local. Basicamente era isso. Isso é muito genérico. Então, em 2010, entendeu-se que precisava mudar alguma coisa em relação a resíduo. Eu estou trazendo esse conceito mais para a gente contextualizar o assunto desse vídeo de hoje, que chama a atenção de muita gente, né? Um assunto de interesse de muita gente, e trazer que lá em 2010, quando surgiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, deu uma outra conotação para o gerador de resíduo. Então, quem gerava o resíduo basicamente era, você gerava o resíduo, o teu cliente gerava o resíduo ali, a empresa, o empreendimento, o comércio, o serviço gerava o resíduo no processo dele, ele destinava para alguém, então vinha, alguém coletava esse resíduo, transportava e dava o destino final. Com isso, a responsabilidade dele já não existia mais. Ele já não era mais responsável porque da porta para fora, aquele resíduo gerado era de responsabilidade dele. E isso impactou muito na cultura. E isso é sentido até hoje. Impactou muito na cultura de quem gera o resíduo, do gerador. Então ficou bom, não, da porta para fora, aquele resíduo já não é mais meu. Aquele resíduo já não é mais do meu processo, não faz parte do meu negócio. E aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305 de 2010, trouxe também alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de responsabilidade compartilhada. Quando existe essa responsabilidade compartilhada, significa que o gerador do resíduo é responsável pela destinação, pelo transporte, pelo armazenamento interno, ou seja, toda a cadeia até a eliminação completa daquele resíduo pelo meio ambiente. E aí das formas, enfim, de incineração, coprocessamento, reciclagem, das formas que forem. Então, nessa época, eu estava ali me formando em 2009 para 2010, eu comecei a ouvir isso com mais intensidade. Eu falei, caramba, a área de resíduos está em alta, se fala isso. E hoje, eu falo depois de 15 anos, eu nunca ouvi falar tanto da área ambiental como nos últimos tempos, nos últimos anos. É crescente. Hoje, seja boa, seja ruim, mas todos os dias praticamente a gente ouve algo sobre a área ambiental. E quando eu falo área ambiental, é de forma genérica, eu não estou falando só para o engenheiro ambiental, sanitarista, eu estou falando para o químico, para o biólogo, para o geólogo, para o agrônomo, para o técnico em meio ambiente, para o gestor ambiental, para o florestal, para o topógrafo, enfim, todas as áreas que direto ou indiretamente estão ligadas com a área ambiental. Então lá em 2010, quando houve essa mudança, quando houve esse nível de conscientização maior sobre o gerenciamento de resíduo, eu observei que na região onde eu estava ali prestando consultoria ambiental, existiam muitas empresas, muitas indústrias. E que a gente sabe, cada vez mais os números mostram isso, a geração de resíduo aumenta. E aí tem um índice, aquele índice proporcional de aumento populacional, aumento da geração de resíduo, mas a gente está falando de uma produção, de uma indústria, de uma empresa. Ou seja, se está havendo um aumento de produção, como vem acontecendo nos últimos anos, é natural que aconteça um aumento de geração de resíduo. Isso tudo, por que eu estou falando isso para você? Isso tudo para você começar a observar essa área como uma grande oportunidade para prestar consultoria, sendo um nicho de atuação. Então, conforme os processos iam aumentando, a produção ia aumentando, a quantidade de resíduo gerado também ia aumentando.
Aí entra um conceito de perdas, tem empresa que tem uma perda maior, que gera mais resíduo, tem empresa que gera menos resíduo, mas uma coisa é fato, a gente tem que concordar que resíduo é gerado por todas as empresas, por todos os negócios. E aí eu comecei a ver isso como uma baita oportunidade. Estava começando do zero, sem experiência. Eu me formei em 2009, esse é um detalhe legal, eu me formei em 2009, dezembro de 2009. Em 2010 foi publicada a Lei Federal 12.305. Ou seja, depois de formado, eu precisei me atualizar numa nova legislação porque eu vi ali uma oportunidade. Eu não segui para um mestrado, para um doutorado, hoje eu tenho a minha graduação em engenharia ambiental, mas eu foquei, e aí foi uma decisão que eu tomei em focar em serviços que podem virar demanda, que podem virar faturamento, que podem se tornar clientes. Ou seja, se está sendo falado sobre resíduos sólidos, Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí tem um detalhe lá dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos que eu já vou comentar com você. Se está sendo falado tanto sobre isso, é porque será gerado uma demanda, e é uma demanda crescente, que é a área de resíduos. Aí tem outro ponto, é uma área que eu gosto. Então, eu sempre falo para os meus alunos dentro do 360, não adianta só você escolher uma área por escolher, por enxergar que existe muita oportunidade ali, muitos potenciais clientes. Você precisa prestar um serviço que você gosta, porque é algo que você vai precisar se atualizar todos os dias. Você vai precisar buscar informação todos os dias. É a mesma coisa na área de resíduos. E aí, voltando em 2010, lá no artigo 21, ela trazia o conteúdo mínimo para elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Foi aí que começou a me chamar a atenção. Por quê? Ora, se a gente está falando de resíduos, existem obrigações ali que quem está enquadrado naquela categoria de gerador de resíduo, destinador, transportador, precisa cumprir. É uma legislação federal. Pois bem, e eu comecei a ler essa política nova. E aí eu vi nesse artigo 21 que trazia toda a estrutura para desenvolver um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A descrição do empreendimento, a forma de geração de resíduo, o tipo de resíduo, a classificação dele, a forma de armazenamento interno, armazenamento externo, a forma de transporte interno, periodicidade de coleta, quem coleta, a documentação de quem coleta esse resíduo. Falei, peraí, aqui tem um ponto que é muito interessante, a gente começar a estudar isso e oferecer para os clientes essa regularização. Por quê? Porque basta existir uma legislação para você entender que, se existe a legislação, você, como consultor ambiental, está entre o gerador de resíduo, o teu cliente, e o órgão ambiental. Você que vai trazer essa comunicação entre as partes. Não é o órgão ambiental que dificilmente a gente fala, não tem fiscalização e tudo mais. Eu prefiro agir de forma proativa. Eu, sabendo que existe, sabendo da necessidade, sabendo que existe uma legislação, eu vou comentar com o meu cliente, eu vou dizer para o meu cliente ou para o meu potencial cliente que existe uma legislação que precisa ser cumprida. Então aí eu comecei a ver a oportunidade de PGRS para empreendimentos. Então foi mais um serviço que eu entendi que eu poderia desenvolver isso e acrescentar no portfólio de serviço da minha consultoria ambiental na época. E foi assim que aconteceu. E aí depois os órgãos eles começaram a fazer as exigências de apresentação de um PGRS. É muito comum, não sei se você... Escreve aqui embaixo nesse vídeo se aí no teu município ou no seu estado já é exigido o PGRS. Escreve aqui para eu saber. Por quê? Porque os processos de licenciamento, seja a nível municipal, seja a nível estadual e agora até o federal, recentemente, o IBAMA também exige que seja indicado um responsável técnico, que é o responsável pela elaboração do PGRS daquele empreendimento, que está declarando o RAP, o relatório de atividade potencialmente poluidora. Então eu não simplesmente mais lá na plataforma federal do IBAMA, que todo ano eu tenho que fazer as declarações para os meus clientes até 31 de março, lá na plataforma eu não só digo mais é gerado resíduo, por exemplo, de
papel e papelão, aparas de plástico, aparas metálicas. Eu também indico quem é o responsável pela elaboração do PGRS do empreendimento. Assim como empreendimentos a nível municipal. Então, num processo de licenciamento ambiental municipal, muitos municípios já exigem a apresentação do PGRS. A nível estadual, o órgão ambiental estadual, em São Paulo, por exemplo, é a CETESB. Exige a apresentação, existe um termo de referência numa decisão de diretoria 130 que define qual é o conteúdo mínimo de um PGRS num processo de licenciamento ambiental. Então, durante todo esse processo, eu aprendi algumas coisas. A primeira delas, o nosso cliente não sabe da importância e como fazer o gerenciamento de resíduo. O que eu quero dizer com isso? Hoje, o nível de consciência dos clientes está muito maior. Por quê? Porque a informação está aí, está fácil. Todo dia se fala sobre algo na área ambiental. De vez em quando se fala algo específico da área de resíduos, sobre geração, destinação, algum problema, algum impacto que houve na área. Mas enfim, se fala. Só que o nosso cliente ele não sabe ainda o que ele pode fazer, por exemplo, com o resíduo de papelão que ele gera lá na empresa dele. Às vezes está passando o tiozinho ali com uma carretinha, vem lá, ele pega esse papelão e ele doa. Só que ele vai ser cobrado para apresentar um PGRS num processo de licenciamento ambiental. Então, o nosso cliente precisa ser orientado sobre o tipo de resíduo que ele gera, o que tem que ser feito, qual é a forma de destinação desse resíduo, quem pode coletar esse resíduo, se quem coleta esse resíduo tem as devidas licenças ambientais. Tudo isso faz parte de um escopo de serviço que você pode oferecer para o teu cliente. Além de elaborar, por exemplo, um PGRS, você pode oferecer um treinamento para implantar o PGRS, porque você se torna o responsável pela elaboração do documento e o teu cliente se torna o responsável pela implantação desse PGRS. Serviços que a gente pensa também que eu lá atrás eu imaginava, bom, plano de gerenciamento de resíduos, empresas grandes, multinacionais, eu não vou conseguir porque eu estou começando agora, não tenho experiência, nunca elaborei um PGRS. Quando eu percebi que um PGRS estava sendo solicitado por uma empresa pequena, uma usinagem pequena, tem torno, tem solda, de 4, 5 funcionários, para fazer o processo de licenciamento ambiental, para o órgão emitir a licença de operação, eu falei, peraí, não tem oportunidade só em grandes empresas, em multinacionais, tem oportunidade também em pequenos negócios. Então eu comecei também a focar em pequenos negócios. Na base, lá no começo, para eu ganhar o quê? Confiança, para eu entender o processo. E eu recomendo fortemente que você faça isso, porque às vezes a gente está querendo começar a prestar consultoria ambiental, ter clientes, ter faturamento, ter recorrência. Só que a gente foca muito no grande empreendimento, no grande negócio. E esquece dos pequenos, que na maioria das vezes é mais fácil o acesso. Você fala diretamente com o dono da empresa, que é quem decide ali quem vai contratar. Você tem um controle absoluto de todo o processo, você consegue enxergar tudo isso, porque normalmente são áreas menores, são processos mais simples. E isso não se aplica só para fazer um PGRS, isso se aplica para um licenciamento ambiental, para uma licença do IBAMA. Acho que esse é um grande ponto, foi uma grande virada na minha cabeça quando eu entendi isso. E esses clientes vão dando uma gordura, vão dando caixa para você, porque são clientes menores, são clientes tecnicamente mais simples de serem resolvidos os problemas, as situações, e gera uma recorrência muito grande. Porque eu vou te falar, quando o cliente ele confia em você, dificilmente ele troca de consultor ambiental. E essa é uma grande oportunidade. Isso normalmente abre as portas. Para os meus alunos, basicamente, a grande maioria hoje começa ou fazendo processo de licenciamento ambiental, licenças do IBAMA, ou na área de resíduos, fazendo um PGRS. Por quê? Porque em termos de evolução, você começa pequeno, fazendo trabalhos mais simplificados, depois você evolui para assessoria para o teu cliente na elaboração do manifesto de transporte de resíduo, na emissão do certificado de destinação final,
no envio das declarações de movimentação de resíduo, que são dos órgãos ambientais, seja federal, seja estadual, toda essa parte de gerenciamento de resíduos. Tem a parte também da logística reversa. Então você tem planos hoje de logística reversa que são serviços que você também pode assessorar o teu cliente. Treinamento. Então tem eu já dei muita palestra para coleta seletiva em escolas, em empresas, em CIPAT, semanas de meio ambiente e segurança, para a gente falar sobre coleta seletiva, sobre resíduos. E é um ambiente muito legal, é muito bom você compartilhar isso num ambiente como esse. Por quê? Vai te dando segurança, vai te dando confiança para você prestar outros serviços. E isso faz toda a diferença no longo prazo. Então, diante de tudo isso, o que eu faria hoje? Eu investiria em conhecimento específico, conhecimento que eu sei que vai me gerar demanda, eu sei que vai me gerar clientes, eu sei que vai me gerar faturamento. Por quê? Porque não é só isso que eu tô vendo. Eu tô vendo também o cliente. O problema do teu cliente é a tua demanda. Então, olha que cenário maravilhoso. Você faz o que você gosta, na sua área de formação, você ajuda o teu cliente a resolver um problema, uma situação que ele precisa resolver e ainda recebe por isso, de uma forma justa, de uma forma honesta, de uma forma que você consegue definir prazos de entrega desse serviço, você define o seu cronograma, você define se você quer trabalhar na sua casa, home office ou num escritório, enfim, você cria uma organização, uma gestão para entregar esse serviço para o teu cliente. Então, esse é um ponto, e eu também focaria em nichos específicos. Não adianta a gente falar em área de resíduos, de uma forma geral. Bom, resíduos é muito amplo. Eu não digo muita coisa se eu falar eu presto consultoria na área de resíduos. Agora, se eu falo eu presto consultoria ambiental na elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para empresas, para indústrias, para comércios, ou eu presto consultoria ambiental na elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, para clínicas médicas, clínicas odontológicas. Percebe a diferença que é? Como isso me traz muito mais autoridade quando eu falo que eu presto consultoria em áreas bem específicas? Anota essa, quanto mais específico eu for na hora de definir o nicho, na hora de comunicar, na hora de me posicionar, melhor é a mensagem que eu quero passar, melhor é o entendimento que o meu cliente vai ter. Por quê? Tudo que gera dúvida, tudo que deixa vago, gera insegurança. E aí o cliente vai perceber isso e reduz drasticamente as chances até dele contratar você. Então, quanto mais específico eu for no problema do meu cliente, melhor é. E dentro do 360 eu mostro exatamente esses passos, como você definir esses nichos de atuação, como você ser específico na sua área para prospectar do jeito certo, para captar cliente do jeito certo, para começar do jeito certo, para executar serviços do jeito certo na área de PGRS, IBAMA, licenciamento ambiental, enfim, tudo separado por módulos. Eu te convido a conhecer, eu vou deixar o link aqui do Ambiental 360. Então é isso, até o próximo vídeo.